Quando a gente vai falando de oportunidade e de possibilidade, a gente está falando muito de networking, né? De construção de uma rede de relacionamento, e dentro dessa construção de rede de relacionamento, a gente acaba tendo a possibilidade de gerar um alcance maior, principalmente para a carreira, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que boa parte das pessoas às vezes tem empenho, tem dedicação, mas não consegue ter um resultado satisfatório, né? Então, se a gente for analisar quantas pessoas você não conhece no seu dia a dia, que são dedicadas, têm empenho, mas que ainda não têm resultados espetaculares. E baseados nos meus últimos 10 anos de área, eu já tive a oportunidade de entrevistar e ter contato, acesso com os grandes empresários, os grandes gestores, vamos dizer, aqueles que comandam verdadeiramente o Brasil. E toda vez que eu parava para perguntar qual é o grande segredo, qual é a virada de sucesso, e eles falavam: quando eu conseguia me conectar a determinada pessoa, o meu negócio decolou. Quando eu conseguia algum contato com alguma pessoa, o meu negócio ele realmente vingou. Então, muitas vezes, o grande segredo está no networking, está na construção de relacionamentos, de contatos que fazem a diferença. Se a gente for pensar, por exemplo, até nas próprias profissões, né? Hoje, por emprego, hoje a maior forma da gente conseguir emprego é através do QI. Mas o QI não é aquele teste de inteligência antigamente, não. É o famoso quem indica, né? Então, 86% dos empregos hoje, eles vêm através do QI. Então, ter somente uma graduação, né? Eles se transformam meio em commodity. Todo mundo hoje já está com uma formação, daqui a pouco está com uma especialização. Então, ter uma rede de relacionamento forte é isso que acaba fazendo a diferença. Juline. Bom dia, Fábio. Prazer ter você aqui. Olha só, qual seria a melhor forma de trabalhar essa rede de contatos para tirar aí o máximo de proveito desse network? Como seria, assim, o pulo do gato, vamos dizer? Como trabalhar essas redes de contatos? Legal. Existem várias formas de a gente trabalhar, né? Inclusive na própria palestra ministrada amanhã, eu vou trazer 5 dessas ações, vou compartilhar aqui algumas com vocês, tá? Mas antes até de falar dessas ações, queria até só fazer um comentário, porque as pessoas às vezes acham: mas é tão difícil a gente se conectar às pessoas certas? Nossa, não, isso aí é meio impossível. E tem um estudo de 1961, né, um estudo realizado pelo pesquisador Stanley Milgram, da Universidade de Chicago, e ele começou a detectar, através desse estudo, que nós estamos a 6 graus de qualquer pessoa. Ou seja, eu tenho a minha rede de relacionamento, que aí o Washington tem a rede de relacionamento dele, que se conecta à rede de relacionamento da Juline, ou seja, nós podemos nos conectar a 6 graus de qualquer pessoa, seja ela a Lady Gaga, seja o Papa, qualquer pessoa do mundo. Só que isso foi há 50 anos atrás. E recentemente o Facebook, uma rede social que se conecta muito rápido, ele fez uma atualização desse estudo que apontou que são 3,5 pessoas que a gente acaba se conectando dentro desse círculo, né, a qualquer pessoa do mundo. No estudo não falou se eram 3,5 pessoas, se meio a parte de cima, a parte de baixo. Aí você, ouvinte, se conecta com a parte que você desejar, mas segundo o estudo são 3,5 pessoas. Então, baseado nisso, não é tão difícil assim quando a gente deseja, quando a gente busca assertividade, realmente encontrar a pessoa certa para poder falar. E uma das maneiras, já respondendo você, Juline, sobre como a gente consegue fazer isso, exista. Exatamente. Muitas vezes a gente se faz de morto para o nosso mercado profissional. A gente não se divulga, a gente não se mostra, então a gente acaba perdendo oportunidades. Existe um ditado português, que inclusive o brasileiro acaba adotando muito, que é: quem não é visto não é lembrado. E esse ditado ele acaba sendo completamente correto. Então, se você não mostra o que você faz, não mostra o seu trabalho, se você até escolhe errado, você ouvinte, se você escolhe até de forma aleatória suas postagens nas redes sociais, você pode estar mostrando que você está bebendo, se divertindo, mas de repente, se você não posta nada de trabalho, ou de repente algo que seja relevante para a sua carreira, você pode estar perdendo uma conexão que já está dentro da sua rede de relacionamento. Então, é preciso existir uma mescla, não é só postar trabalho, é claro, mas é preciso você ter uma mescla e aproveitar essas oportunidades e aproveitar os canais para assim você divulgar. Às vezes, as postagens, elas têm
algumas características que são diferenciadas. Quando você mostra a sua capacidade de ser, de você poder produzir como pessoa, como família, como profissional do povo, você está mostrando uma coisa que é peculiar sua e pessoal. Exatamente. Aí as interpretações são diversas, né? Uhum. Você poderia crescer e termina estando no patamar dos outros, né? Não, porque eu comi aqui um sushi, eu comi aqui uma peixada e tal, etc. Mas qual é a sua perspectiva? Isso aí vai te influenciar alguma coisa? Vou dar um exemplo, você me apresentou falando do livro 7 lições de negócios de La Casa de Papel. É um livro que eu tive a satisfação de lançar na Bienal do Livro em São Paulo no ano passado, e graças a Deus esse livro ele está sendo uma das referências, né, um dos mais vendidos da editora, né, que me escolheu ao universo dos livros. E dentro desse lançamento do livro, do 7 lições de negócios de La Casa de Papel, eu não tinha, quando foi o início, né, as pessoas perguntam como que surgiu essa ideia. Na verdade, eu escrevi um artigo, sempre gostei de escrever, né, tinha uma coluna num portal conhecido, onde eu inclusive trabalhei durante 10 anos. Pode citar o nome do seu Portal programa? Administradores, né, uma das referências da área de administração e negócios, e escrevi um artigo falando sobre as estratégias que eu vi dentro da série da La Casa de Papel. Esse artigo ele bombou de uma forma que eu acabei recebendo essa ligação dessa editora de São Paulo, falando: Fábio, que tal transformar esse artigo num livro? Eu falei: num livro? Mas será que realmente isso rende um livro? E eu falei: me faz o seguinte, me dá 72 horas para eu pensar, 3 dias para eu poder pensar. Cheguei à noite, aquilo na cabeça, né? Vou começar a fazer uma pesquisa, comecei a escrever, quando eu vi já tinha umas 16 páginas. Aí eu falei: olha, eu vou te falar, não sei se qualquer assalto ao banco renderia um livro, mas a das lições de negócio rende, e acabou que a gente rapidamente fez esse livro. Tive essa oportunidade de lançar na Bienal em São Paulo, e já lancei também aqui em João Pessoa. Foram 4 horas de sessão de autógrafo em João Pessoa, tive o orgulho de fazer isso. Então já lancei em cidades circunvizinhas, Rio Grande do Norte, enfim. E tudo a partir do momento que eu me mostrei, sem a intenção do livro. Foi escrevendo um artigo e a partir daí surgiu esse interesse. Então, a gente não pode fechar as nossas oportunidades. E a gente não fecha essas oportunidades a partir do momento que a gente se mostra, que a gente aparece. Não é ser o arrogante, dizendo eu sou o melhor e faço tudo. Não, mas é de uma forma coerente, uma forma profissional, com uma clareza, você divulgar o que você faz. Rapaz, que lição, viu? Essa é uma lição, inclusive, cai pra mim, viu? Encaixa comigo também nesse aspecto, porque eu nunca fui eu tenho essa característica, assim, meio que... Mas, é aquela que eu estava conversando aqui com o Jolino, uma foto simples que eu publiquei ontem aqui, da assessoria dela, o pessoal que trabalha com o Jolino aqui, que é na nossa mídia digital aqui no Sistema Lapão de Comunicação. Então, foi essa foto que ela começou a ter uma divulgação maior. Ora, eu publiquei, a produção aqui, uma matéria que eu fiz, Fábio, 2 matérias, aliás. Uma que fiquei no 2º lugar no CQC, né, em o último ano que o CQC estava no ar. Eu concorri ao vídeo de maior acesso, eu acho que você já deve ter visto, aquela que tem sobre o título que presidiário se apaixona por repórter, o cara da calcinha, que foi do CQC, foi uma resenha que Marcelo Tais fez comigo, grande. E a outra de um pessoal aqui que já está com quase 30 milhões de acessos, né, de um cara que não pagou um programa com uma travesti. Então uma coisa assim que não fui eu nem que divulguei, mas foi alguém, e termina você agora. Por que pegou? Porque eu tratei as 2 matérias de forma muito profissional. Não foi com chacoalhando a imagem de quem quer que seja. Pelo contrário, trazendo sempre o profissionalismo em primeiro lugar. A notícia que é mais importante, não o repórter, os personagens. Né? É claro que muitas vezes as pessoas têm curiosidade, principalmente nós como somos pessoas públicas, as pessoas têm curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Mas se a gente mostra também mais o nosso lado profissional, que muitas vezes esquece, abrem outras oportunidades, outras possibilidades, e isso realmente vale para todo mundo, Julinho, todos os ouvintes. Pois é, Fábio, no livro Lições de Negócio na Casa de Papel, você relaciona a série com o mundo dos negócios, né? Assim, sem dar muito spoiler do livro, qual que é essa correlação? Legal, bacana. O livro ele traz 7 lições, ele fala sobre liderança, ele fala sobre negociação, ele fala sobre vendas, marketing, inovação, criatividade, enfim. A gente acabou definindo essas lições
muito baseados, né, nessa história. Para quem não conhece, é uma série bastante famosa, uma série espanhola que hoje você encontra na Netflix, que fez agora a nova temporada, enfim. E dentro disso, o que a gente pode destacar por exemplo, um exemplo da liderança, né? Hoje a gente tem o professor, né? Dentro da série, o professor é o grande mentor daquilo tudo, né? Daquela, na verdade não é um roubo, né? Eles vão para dentro da Casa da Moeda da Espanha com o objetivo de fabricar o dinheiro e a partir daí ele sair com esse dinheiro, mas o fato dele conseguir reunir todo um time, montar, de certa forma motivar todo esse time, ele acaba sendo uma inspiração, não o roubo em si, mas uma inspiração no sentido de que é preciso a gente estar sempre antenado no time que a gente escolhe, a gente está motivando o time, é preciso a gente ter um planejamento quando a gente quer alcançar um resultado, né? Então, a série, quando você vê, nossa, é planejamento puro ali, então tem um planejamento, tem um microplanejamento, e quando você começa a pensar nisso e botar isso no papel, faz muita diferença. Tem um detalhe, Juline, o nosso pensamento ele é muito linear. Quando a gente pensa num novo negócio, por exemplo, eu vou abrir algo novo. Em 6 meses a gente está rico, né, na nossa cabeça. É como se fosse uma linha reta. E aí a questão toda coloque no papel. Quando você começa a colocar no papel, você vai ver que vai ter várias curvas dentro desse planejamento. E aí você consegue ser mais assertivo e ter um resultado melhor. Pois é, olha só, você falou muito aí sobre as redes sociais, como usar, né, essas ferramentas, e é impossível falar de network sem falar de marketing pessoal. As pessoas precisam estar na rede, precisam se mostrar, mas é importante também ter um foco, né, do que mostrar nessas redes sociais, né, como fazer o uso dessas plataformas. Com certeza, você tem que aproveitar o que mostrar, e tem um outro detalhe que é interessante, que eu gosto de comentar, a gente estar aberto 24 horas. Fábio, como assim aberto 24 horas? Porque muitas vezes o profissional ele fala, o meu horário é de 8 às 17, 8 às 18, e eu não quero mais saber de trabalho na minha vida. É só esse tempo. E acaba perdendo muitas oportunidades por não estar aberto a esses outros momentos. E as redes sociais, as plataformas digitais, elas são ótimas para você poder incentivar e você poder reforçar isso. Vou dar um exemplo também, aproveitando em alguns exemplos. Hoje eu tenho a alegria de estar à frente, junto com a minha sócia, de uma das principais agências de marketing aqui da Paraíba, agência de marketing digital, que se chama a Up Brand. E ao meu lado, eu tenho a alegria de dividir, né, a agência com a Denise Lemos, que é uma das principais referências até de presença digital online, e ela tem uma peculiaridade muito interessante. Ela leva à risca essa questão de estar aberta 24 horas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava almoçando com ela e daqui a pouco chegou uma pessoa, foi cumprimentar ela, olha Denise, quanto tempo? Em 15 minutos de conversa ela já estava fechando um contrato de uma pessoa que encontrou há pouco tempo, ou seja, numa hora de almoço. Aí ela foi tirar férias, foi para o Maranhão, passar 7 dias no Maranhão. Ela voltou com 3 contratos. Então, é justamente aproveitar as oportunidades, essas 24 horas que você tem. Isso não independe se você é um empreendedor, mas se você é um profissional de qualquer área. É aproveitar vários desses momentos. Por exemplo, temos alguns estudantes ouvindo aqui, a própria faculdade, o próprio curso, o ensino médio, são lugares, são ambientes que daqui a 3, 4 anos você vai estar em um ambiente profissional convivendo com essas pessoas, que podem gerar oportunidades. Então, o seu comportamento agora reflete mais para frente. O seu próprio ambiente de trabalho, um fornecedor que você tenha, eu já vi muitos desses casos, os fornecedores captando depois esse profissional para trabalhar com eles, falam, é um excelente profissional, quero trabalhar com ele. Então até a pelada do final de semana, para quem gosta de um futebol, para quem vai correr, aquele colega ali do lado, pode ser de repente o seu zagueiro um ótimo contato profissional de negócios. Então são oportunidades que a gente tem que estar aberto 24 horas. Que lição, viu? E às vezes a gente acha assim, tô nas redes sociais, não tem relação com a minha vida profissional, mas estamos sendo vigiados, viu? Sempre tem alguém, né, olhando o que a gente tem publicado, então assim, é importante os ouvintes também ficarem atentos com relação a isso. Olha, eu vou ser muito sincero a você, viu, Fábio? Pode ter certeza disso. O que você está me dizendo aqui, talvez se eu tivesse feito uma consulta médica não seria tão importante como você está fazendo agora, porque são as oportunidades que surgem, né?
de empreendedorismo, de luta num mundo que nós vivemos globalizado, né? Das dificuldades que você enfrenta pela frente, das grandes empresas que passam por dificuldades por falta de qualificação profissional, né? E quando você tem determinadas oportunidades, não acontece. Eu já levei alguns puxões de orelha e agora eu levo mais um aqui, viu? Pode ter certeza disso. Um ao vivo aqui, sem intenção de ser um puxão de orelha, mas que bom que mas ajuda. É bom porque Benéfico. você as críticas desta forma, as críticas construtivas servem para o seu enriquecimento. Pobres são aqueles que, quando você recebe uma crítica construtiva, que não assimila, achando que sabe tudo, quando na verdade não é, né? Se algum especialista como você aqui, só pelo título aqui, a gente já sabe que ele faz um comparativo de spoiler dele aqui. Eu fiquei impressionado. Ele contou a história de Raquel, né? E embaixo ele deu o diagnóstico. Ora, é a mesma coisa. Quantos e quantos não poderiam estar numa posição bem melhor quando na verdade estão agora dentro dos presídios? Não podia produzir, cada um dentro do seu mecanismo, né? De sua postura profissional. É verdade.